Um vídeo sobre todo o setor elétrico, uma decisão que impacta várias companhias, o aumento de tarifa que pode impactar receita e dividendos da CEMIG, comentar os números da Copel e novamente mais um alerta para o sócio ou para quem pretende se tornar sócio. Vídeo rápido sobre Copel, com códigos de negociação CPL3 e CPL6 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou mais de 4.700% aos sócios, contra um retorno de apenas 548% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em quase R$50.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Considere também se tornar membro do canal para ter acesso ao material completo utilizado, a planilha, estratégia de diversificação e gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos. Para o setor elétrico como um todo, o mercado tinha muita expectativa sobre a retomada da discussão da indenização que é paga para as transmissoras. Só que hoje pela manhã, a ANEEL adiou a retomada dessa discussão, a definição sobre o novo cálculo dessa indenização. Isso já foi amplamente debatido, aqui a gente fala da RBSE, que afeta principalmente Eletrobras e Transmissão Paulista, mas que também afeta CEMIG, Copel e outras empresas, só que numa escala bem menor. Foi feito um pedido de vista dessa matéria por parte de uma diretora, e caso isso seja aprovado, a gente vai voltar a falar em outros vídeos, na minha opinião, isso tem grande chance de passar. A gente vai ter um impacto de mais de 11 bilhões de reais por parte de consumidores e geradores, valor esse que deixaria de entrar principalmente para essas companhias. Isso ainda é resquício da MP 579 e inclusive eu já comentei as preocupações que eu tenho novamente com o regulador e as pessoas que estão lá em cima. E nós já temos 2 diretores que votaram a favor dessa revisão. Eles alegam que votam por valores e o compromisso com o interesse público. Muito do que foi se utilizado quando a MP 579 foi atolada a goela abaixo de todas essas empresas que foram prejudicadas e no final das contas nós também. O consumidor acabou sendo prejudicado, porque é isso que acontece quando a gente tem interferência no livre mercado. E a gente sempre fala muito de Eletrobras, Transmissão Paulista talvez seja o maior destaque, só que no total a gente tem 9 concessionárias que vão ter um impacto na sua receita. E uma delas é matéria do vídeo de hoje, é a Copel. Ainda no setor elétrico, a ANEEL aprovou o reajuste tarifário de mais de 7%. As ações reagiam com uma ligeira alta na manhã de hoje. Isso aumenta a receita, isso aumenta o lucro e aumenta os dividendos. O BTG mantém uma recomendação neutra para a CEMIG após um primeiro trimestre que trouxe resultados suaves em linha com o esperado. Copel, que no acumulado do ano tem uma queda de quase 7% e ela sempre figura como a elétrica mais rentável ou uma das mais rentáveis nos últimos 5 anos. E esse é um dos pontos de alerta que a gente vai falar no final do vídeo. Ela apresentou um lucro de mais de 530 milhões de reais no primeiro trimestre, que é uma queda de mais de 15%. O EBITDA também caiu mais de 8% e a gente teve uma ligeira alta na receita da empresa. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Nos destaques da empresa, o ponto positivo mesmo fica para a parte de distribuição. Talvez a única linha positiva desse balanço, e ela melhorou bastante em termos de eficiência. Ela alterou um pouco os destaques dela aqui, mas no último vídeo eu trouxe que o que a empresa busca hoje é eficiência. Isso se reflete aqui no quadro de pessoal, que vem diminuindo trimestre a trimestre. Ela tem que se tornar uma corporação mais enxuta e eficiente, quando ela ainda era uma estatal. Por isso, um outro ponto de destaque deles hoje é a cultura de meritocracia e alta performance. E um comentário rápido, eu preciso fazer um vídeo dedicado a isso e explicando também corporations, que é o caso da Copel hoje. Eu não sou dos grandes fãs de corporations, eu gosto de empresa que tem realmente um dono, e eu separei aqui ao lado uma matéria para caso você não queira esperar esse vídeo, explicando por que as corporations têm falhado no Brasil, e a grande maioria delas falham
falha. Eu sempre deixo um link de acesso rápido aqui, é uma matéria do Brasil Journal, e fica de indicação porque vale muito a leitura para que vocês entendam a diferença de empresas privadas com dono, empresas privadas sem dono específico e a definição de estatal. Quanto aos números da empresa, a gente teve uma queda de mais de 2 dígitos no EBITDA, uma queda de 16% no lucro líquido e a geração de caixa operacional subiu mais de 30%. Então, de um lado, a gente tem notícias negativas com impactos não recorrentes e a empresa deixa logo na sequência quais são esses não recorrentes que impactaram o EBITDA e o lucro líquido. Porém, quando a gente olha aqui a geração de caixa operacional, como está o operacional dela, a capacidade dela de gerar dinheiro, ainda é muito positiva, ainda é muito saudável e a gente teve uma melhora considerável quando comparado ao primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha ela por unidade de negócios, eu deixei separado aqui um desmembramento de toda a operação dela. E as duas principais, essa parte de disponibilidade de rede elétrica, o que é isso? É a Copel Distribuição e a outra é o de fornecimento de energia elétrica. Isso é a Copel GET, que é geração e transmissão. Na geração e transmissão, o resultado foi negativo e já do lado de distribuição foi a única parte positiva na operação da empresa, uma alta de mais de 25% quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado. E boa parte dessa melhora foi porque a gente também teve um aumento tarifário de distribuição. O programa de investimentos da empresa voltou a crescer, a gente teve uma queda em 2023 e a maioria de todo o CAPEX da empresa, ele sempre vem para a distribuição. A gente sempre conversa sobre isso. O setor de distribuição é capital intensivo, é importante o investidor ter ciência disso, só que vale um comentário para que a gente tenha muito cuidado de não ser levado por recomendação e comentário de outras pessoas dizendo que distribuição é o pior e por isso o investidor não deve ser sócio. Nós temos Copel, nós temos CEMIG, nós temos CPFL, que talvez seja a melhor e uma empresa exímia no que diz respeito à distribuição. E quando a empresa é boa, ela tem capacidade de ser uma distribuidora, de ser capital intensivo e ao mesmo tempo gerar muito caixa, lucro e ainda dividendos para o sócio. A alavancagem da companhia ela ainda é muito saudável, principalmente quando a gente olha o que ela tem de disponibilidades, mais de 6,2 bilhões, e a gente observa nos próximos anos o quão tranquilo está esse fluxo de caixa dela. Ela é capaz, só com o que ela tem hoje em caixa, de lidar com praticamente 3 anos de obrigações, sem levar em consideração tudo que ela vai gerar ainda nesses 3 anos. Copel, que coberta por 13 casas ou 13 analistas, tem 11 recomendações de compra, 2 recomendações para neutra e nenhuma recomendação de venda. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, e a gente já tinha visto outros estudos que diziam que a Copel ia ter um 2023 com dividendos mais baixos e um 2024 da mesma maneira. Quando a gente pega o yield atual da companhia, ele não chega a 4%, o lucro já vem em queda no primeiro trimestre e eu não enxergo ela distribuindo isso daqui novamente. Vale lembrar que a gente fala de eventos extraordinários. Quando a gente pega o 0,30 distribuído no último ano fiscal e divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração, nós teríamos um preço teto de no máximo R$ 5 para a companhia. E no preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pode pausar caso você queira. Nós pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 0,73, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 8,19, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de no máximo R$ 11,60 para a empresa. E é sobre isso que vai rodar o debate final da empresa, é sobre o preço, porque ela é uma companhia que nunca deu prejuízo, cresce em receita, em lucros, ela precisa melhorar sua rentabilidade, e esse é o trabalho que ela está fazendo agora, ela está tentando se tornar mais eficiente, historicamente remunera bem o sócio, junto a tudo isso ela saiu da mão do Estado, só que vale o comentário e o mesmo alerta que eu venho trazendo nos outros vídeos sobre ela, por conta de todo esse foco nessa questão da desestatização, a
companhia disparou nos últimos 2 anos. É bem verdade que ela foi puxada também por um pagamento de proventos muito acima do normal, então fundamentalmente ela é muito boa. Gosto muito da companhia e sou sócio. Mas a partir do momento que eu enxergo um preço sobre lucro de 17 vezes para uma empresa de utilities do setor elétrico, eu não tomo movimento algum com a companhia, porque até mesmo empresas boas compradas a preços errados são capazes de dar prejuízo ao sócio. Ela nos últimos 5 anos subiu 110%, isso valoração nominal. Quando a gente pega isso em retorno, desde 2018, os últimos 6 anos, ela já retornou praticamente 700% para quem já era sócio da empresa. E hoje, mesmo próximo das máximas e subindo tudo que ela já subiu, o mercado, na grande maioria, ainda recomenda a venda. E isso é medo de ficar de fora. Para quem também já era sócio, ok, parabéns. Para quem não é sócio e ouve falar todo momento da empresa, apenas tome um cuidado a mais, dê valor ao seu dinheiro, invista devagar, não vá com muita sede ao pote. Eu já trouxe alertas do tipo, com o Banrisul, com o Tasa, com o Itaú, com o Bradesco, quando ele tocou R$15 recentemente, e a própria Copel, quando ela beirou R$11. Hoje, ela é um excelente ativo, com um futuro brilhante, um futuro muito promissor. Porém, quando a gente compara ela com CEMIG, TRPL4, ENGIE e Eletrobras, ela figura na última posição. Um dos piores proventos, uma das mais caras e uma das menos eficientes de todas elas. Uma empresa que eu gosto bastante, tem um futuro promissor e por conta desse futuro, eu sei que muitos de vocês devem estar se questionando e se perguntando, poxa, ela está mais cara, mas ela é a que mais vai crescer, ela é a que mais vai melhorar, e sim, isso é uma possibilidade, mas também vale se questionar se ela vai ter uma taxa de crescimento igual ou superior ao preço sobre lucro dela, que é de 14, 15, 16 vezes. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou não da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.